Gente, tudo bem? Então, eu consegui um tempo disponível para poder estar refazendo meus vídeos, postando de acordo com o que eu passei. Eu preciso revitalizar as informações que eu passei e juntar algumas coisas do meu planejamento anterior que eu tinha passado nos meus vídeos. Isso ficou muito atrasado por causa das coisas que eu estava resolvendo na minha vida. Mas isso precisa se organizar porque é algo que que eu acho que é muito importante para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto desenvolvimento das pessoas que eu pretendo ajudar, ou seja, em geral, do esclarecimento pedagógico a respeito de política, ou seja, pedagogia política para as pessoas que acham que a política é basicamente uma palhaçada. A questão da política, o desenvolvimento é aproximar a questão social e as ideias de cultura, as ideias de certo ou errado, as ideias do que é melhor em escala democrática, em escala populacional em si. Porque senão a gente estaria falando de anarquismo, não é? Então, estou muito tempo sem gravar vídeo, mas eu queria falar sobre um outro assunto aqui. Só vou falar um pouquinho, porque eu quero deixar um vídeo só para isso. Hoje apareceu na televisão um vídeo sobre... estavam sendo presos pedófilos em vários lugares do Rio de Janeiro, principalmente no centro, e ficou um pouco estranho essa situação, porque a gente sabe ver a ideia de pedófilo ou de, por exemplo, de estuprador é uma coisa muito ruim. E todo mundo odeia, voltado para, por exemplo, nas cadeias, são dois tipos de pessoas que sempre morrem. Se não ficar afastado dos outros delinquentes, na sociedade apanha, é linchado, né? E se não tiver cuidado, essas pessoas realmente elas não vão ter direito humano nenhum, porque elas já não foram humanas o suficiente para poder agir dentro da lei ou dentro de uma coisa que eu queria falar agora, que é a moralidade. A moralidade é uma concepção cultural. Essa concepção cultural é o que fomenta entre as duas possibilidades de aprender o que é certo ou errado. Você aprende o que é certo e errado tanto pela questão de educação, tanto pela questão de lei. O que está dentro da lei é aquilo que pode estar certo ou errado numa concepção de maioria, é uma questão democrática. E a concepção moral é mais um viés cultural que se aprofundou numa sociedade. Se você não aprende pelas questões de lei, você vai aprender pelas questões culturais. Se você não aprende pela questão cultural, você aprende por questão de lei. Ou por definição, você tem que seguir um dos dois. Mas a pessoa que não aprende por viés cultural ou por viés moral, que é de toda uma sociedade, ela dificilmente ela vai se ater às questões de lei, se aproximar das questões de lei. Porque normalmente você tem menos medo, você tem mais medo de matar uma pessoa que cometeu algum crime contra você ou se vingar, que é a ideia em si, porque você tem mais medo de agir contra a palavra de Deus do que ir contra a lei e ser preso, porque você sabe que muita gente faz um monte de coisa aí e não acontece nada. Mas a questão é essa: o que moralmente é importante para você? Se a moral ela sobrepõe a lei, que é uma coisa que vai te impedir de seguir a vida de forma tranquila, vai te encarcerar, vai te colocar numa situação de perigo entre outros presos que cometeram crimes tal qual o seu ou muito maiores, entende? E nessa questão, eu acho que o nosso problema na nossa sociedade é que hoje a gente perdeu a noção de moral, porque você para pensar, a questão do pedófilo ela é assim. O pedófilo ele pode pegar uma criancinha pequena, um neném, ou uma garota de 16, 17 anos. Ele está pegando ela, ele já pode ser considerado pedófilo. Então, se ele tá armazenando imagens pornográficas, por exemplo, ele já está trabalhando no ramo da pornografia. Se ele está pegando crianças mais novas, ele está trabalhando com pedofilia e pornografia de uma forma até nojenta. Mas não tem um lado bom nessas questões, ela é uma questão moral. Se você tem um mínimo de moralidade, você vai saber que todas essas proposições elas são ruins, são negativas. Mas eu tô querendo abordar isso porque você sabe que o rapaz o cara que fica com uma menina ou faz um vídeo com uma menina, ele pensa que isso é financeiramente viável, mas ele não valoriza a questão moral. Mas exatamente,
Para pra pensar. Você sente fazendo algo errado quando você, por exemplo, se você for um homem ou uma mulher, você se aproxima de uma pessoa que é menor de idade, mas está na fase de 15 a 18 anos? Você acha errado? Mas você acha errado ficar com uma menina que é menor do que a cidade, que ainda está na escola, crescendo, que é filha de alguém que, por exemplo, da família, um primo, um tio, avô. Essa concepção, ela tem que ser passada para você na cultura, desde pequeno, porque senão você vai crescer e vai só bater de frente com a lei. E a lei, na nossa concepção atual, a gente vê como ela não funciona, ela não tem força, ela não se aprofunda no funcionamento do nosso país, para as nossas necessidades, ela não está sendo bem corroborada. Então o que a gente pode fazer? A gente tem que atrelar essas concepções à cultura, assim como a gente vê a questão do preconceito, como a gente vê as questões de diferença social, diferença financeira, diferença sexual. Todas essas são concepções morais, são concepções morais voltadas à cultura. E quando você começa a subverter essas concepções do que é moral, do que não é moral, do que é imoral em geral, isso começa a dar errado, as pessoas começam a fazer coisas absurdas para uns e coisas normais para outros, assim como é no Islã, que é possível você casar, como é em outros lugares, que a mulher ela é casada pela família com um cachorro, com um gato, com o que for, por concepção espiritual. A gente precisa tratar essa ideia da mente humana em relação à cultura, para que a gente possa trabalhar em relação ao que é moral. Se a gente ficar achando que tudo é moral, tudo é válido diante do que nos faz bem, a gente vai exatamente à contradição do que é lei. Do que é lei. Se você faz algo que é moral para um e outro, não existe lei. Então você cria uma libertinagem. E esse é um dos maiores fatores contra os anarquistas, no caso dos anarcapitalistas, porque os conservadores eles são contra esse aprofundamento. Quando você dá total liberdade sem questões morais, você destrói toda uma sociedade pela libertinagem que não se prevê, não se constrói uma possibilidade diante da exceção. E essa é a concepção, porque dentro do anarcapitalismo você cria pequenos sistemas para poder coibir determinadas situações. Mas a gente já faz isso há tanto tempo dentro das leis democráticas, a gente não cria o livro de regimento constitucional para a gente poder ver o que é certo, o que é moral, o que é ético. Pois é, então essa ideia do anarcapitalismo ela acaba sendo redundante, ela acaba voltando à questão conceitual da Constituição dentro do que é bom levar para uma sociedade, que é a ideia do conservadorismo. Então é isso que as pessoas deveriam refletir. O que é certo ou errado deveria estar primeiro numa moral de uma sociedade, dentro de uma cultura, do que diretamente na lei, porque a lei você vai cumprir, mas primeiro você vai refletir se você acha certo ou não fazer, porque depois a lei você se vira, e é essa ideia que acaba não resolvendo muito bem as questões, porque um amigo meu me falou que dentro da advocacia, dentro das leis em geral, você evita que a pessoa se vingue, você prende para que não haja vingança, e não para poder fazer com que aquela pessoa pague. E aí que tá, né? Você acha o suficiente 3 anos para uma pessoa estar livre? Pois é, a pessoa está livre depois de 3 anos e ninguém mais quer ir atrás do cara para matar o cara, para se vingar do cara, para cometer um crime em prol daquilo que a pessoa acredita que é uma boa vingança. Por quê? Porque passa um tempo, você não liga mais para a justiça e você começa a pensar, deixa essa parada para lá, você entende? Essa é uma concepção totalmente torpe do que a sociedade se tornou. E aí vem uma pergunta que eu vou deixar para o vídeo, que eu vou falar especificamente disso, sobre direitos humanos. Esse vídeo não é sobre direitos humanos, mas essa pergunta ela vai ficar aqui e eu vou explicar no próximo vídeo. Se você estivesse vivendo numa sociedade que tivesse a melhor cultura, a cultura baseada nos direitos da ONU, nos direitos humanos para toda a sociedade, direito à liberdade, isso não na concepção de direitos humanos, do direito dos humanos, e sim a concepção de direitos humanos à liberdade que é imposta pela ONU para todos os países, que é uma concepção global. E aí você tem um país como a Coreia do Norte. E aí digamos que você só tem esses 2 países no mundo, eles controlam cada um metade do país. O que você escolhe? Você acha que você deve, através do que é certo,
lutar contra aquele país e mudar as concepções, ou você acha que tem que respeitar a cultura deles e a cultura da forma errada, que para sua concepção deve ser mantida, ou você acha que eles têm que mudar por conta própria? Mas aí que tá. Vou deixar vocês refletirem a respeito disso, e no próximo vídeo eu explico porque essa concepção de direitos humanos ela não é fácil, como as pessoas dizem assim, eles vão ter que criar o próprio aprofundamento e criar uma revolução para poder mudar essas questões. Não é assim. A ignorância humana ela está muito mais profunda do que a gente imagina. O vídeo ficou longo, mas é isso aí. Eu vou voltar a fazer os vídeos. Agradeço a todos por me acompanharem. Valeu!